fazer menção aqui de uma passagem bíblica, aonde se encontra em Gênesis no seu capítulo 12, no seu versículo 1, Deus chama Abraão. Certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, vá para uma terra que lhe mostrarei, e os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei, seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, eu abençoarei todo o povo do mundo. Meus amados e queridos irmãos, observando este versículo no seu capítulo e versículo, eu posso observar aqui um homem de Deus, chamado Abraão, a qual o livro de Gênesis nós podemos observar escrito a história de Abraão. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer essa mensagem. Possamos se dizer que Abraão teve três características nesta mensagem. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer neste dia de hoje é sobre atitude, confiança e coragem. Observem Abraão aqui, meus queridos e amados irmãos, três virtudes e três qualidades em Abraão. A primeira qualidade que eu observo em Abraão, atitude. A Bíblia diz, o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E observo, meus queridos e amados irmãos, que Abraão naquela época ele tinha 75 anos quando ele partiu. Ele teve atitude, ele determinou em seu coração e falou: vou sair, vou obedecer. Muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, o que falta em mim, o que falta em você, o que falta em nós, muitas vezes é atitude para nós tomar decisões que muitas vezes ela pode mudar as nossas vidas, atitudes que muitas das vezes ela pode mudar o rumo de nossa história. Abraão precisava se decidir. Deus tinha feito promessa na vida dele. Deus tinha falado para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. E a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que Abraão teve essa atitude de pegar sua família, pegar sua esposa, seu sobrinho e partir e ir segundo o mandato de Deus. Mas se Abraão não tivesse atitude, Abraão ele não conseguiria alcançar o seu objetivo. Tem muitas pessoas, meus queridos e amados irmãos, que eles ficam presos ou muitas vezes lançados em algum local. Por quê? Porque eles não têm atitude. Deus já pediu, Deus já falou, Deus já decretou, Deus já deu posse para a pessoa. E muitas vezes a pessoa não toma posse daquilo que Deus colocou em suas mãos. Muitas vezes a pessoa recua e não quer pegar aquilo que Deus tem determinado para ele. Ele não tem atitude a tomar a decisão certa, a qual já foi otorgada, a qual já foi determinada, a qual já foi colocada sobre a vida dele. Nós observamos aqui Abraão, que ele teve atitude. Então a primeira característica que eu vejo aqui em Abraão foi atitude. Abraão, em vários momentos aqui, ele toma atitudes. Porque sem o homem tomar atitude, sem ele tomar uma posição, não tem como Deus abençoar. Muitas vezes a pessoa ora, mas não age. Muitas vezes a pessoa, ela busca Deus, mas ela não toma atitude, ela não age. Nós sabemos que existe oração, mas existe ação também. Existe oração, mas existe ação. Há momentos de lutas, mas há momentos de vitórias também. Há momentos de provas, mas há momentos de bênção. Há
momentos de perseguição, mas há momentos de bonância, há momentos de fraqueza, mas há momentos de fortaleza. Então, para que essas decisões elas possam mudar em nossas vidas, elas possam se concretizar em nossas vidas, é necessário que nós tomamos atitude. Eu acho bonito em Abraão que a atitude que ele tomou. Ele falou, não, vou tomar essa atitude. Tomou essa atitude e Deus deu vitória para Abraão. Agora, observando aqui também, outra qualidade de Abraão foi a confiança. Porque se ele não confiasse no que Deus falara, ele não ia tomar essa atitude. Meus amados irmãos, para que você e eu tomemos atitude, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Tem muitas pessoas que hoje já decepcionaram, elas não querem mais confiar em Deus. Muitas vezes, tanta promessa não se cumprida, tantas profecias não realizadas, tantos sonhos não conquistados, muitas vezes as pessoas ficam a não crer mais, a não acreditar mais. Mas será que vocês têm ido pelo caminho certo? Eu posso observar aqui que Deus fez uma promessa a Abraão. Quando Abraão saiu, a Bíblia fala que Deus fez uma promessa. Qual foi essa promessa? Abraão, vou te dar um filho. Deus, além da promessa das terras que Deus ia dar para Abraão, Deus agora fala para Abraão que também iria dar para Abraão um filho. E esse filho que Deus ia dar para Abraão, a Bíblia vai nos dizer, meus queridos e amados irmãos, que Deus fez uma promessa que iria ser herdeiro. Agora, observando que a esposa de Abraão era estéril, Sara era estéril, ela não podia dar. Passou-se muito tempo e a promessa não estava se cumprindo. O que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer, meus queridos e amados irmãos, que a esposa de Abraão chega para Abraão e fala, Abraão, eu estou vendo que eu não estou podendo dar filho para você. Faz o seguinte, Abraão, aqui está a minha serva, a minha empregada. Deita com ela e tenha um filho com ela. Aí vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Meus irmãos, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de inteligência humana ou de uma mãozinha. Não. Deus ele age com poder. Deus ele age com graça. Deus ele age com virtude. Deus ele age com milagres. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que é impossível para você, é aonde que Deus começa a agir. É aonde que Deus começa a trabalhar. A Bíblia fala, meus queridos e amados irmãos, que quando Abraão deitou com aquela mulher, Deus ficou 2 anos quase sem falar com Abraão. Ficou anos sem falar com Abraão. Quando Deus agora aparece para Abraão, sabe qual foi o que Deus falou? Sabe qual foi a palavra que Deus falou para Abraão? Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Agora você imagina, Abraão estava tratando a bênção dele. Sabe quando eu e você atrasamos a bênção de Deus? É quando nós não acreditamos e queremos fazer do nosso jeito. É quando nós não acreditamos e queremos tomar a frente. Fala, não, eu vou fazer desse jeito. Não, eu vou fazer daquele outro jeito. Não, eu vou fazer da maneira que eu quero. Aí muitas vezes tomamos a frente. Passamos à frente. Aí questionamos a Deus. Por que não está se cumprindo? Por que não está realizando? É porque muitas vezes, amados irmãos, queríamos, ou queremos, ou fazemos, muitas das vezes, e tomamos a frente de Deus. Abraão tomou a frente de Deus. Tanto que ele tomou a frente de Deus, quando o filho nasceu, colocaram o nome de Ismael. A Bíblia chega a nos dizer que, aleluia, Deus falou para Abraão, Abraão, esse não é o seu herdeiro, porque não foi eu que prometi isso aí para você. Não estava nos meus planos.
não estava nos meus projetos, não estava naquilo que eu já tinha determinado para você, nas minhas promessas que eu tinha feito para você. Eu não, de maneira nenhuma, falei que ia dar Ismael para você. Observando isso, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que Abraão pecou contra Deus e o processo retrocedeu e a promessa retrocedeu. Muitas das vezes nós retrocedemos a bênção de Deus, deixamos que a bênção de Deus atrase em nossa vida. Aí nós falamos: Senhor, o Senhor atrasou. Não, o Senhor não chega nem atrasado e nem adiantado, ele chega na hora certa. Mas agora Deus dá mais uma chance para Abraão. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está dando mais uma chance para mim. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está dando mais uma chance para você. Volte ao primeiro amor. Volte a fazer o que você estava fazendo. Volte a querer acreditar nas promessas que Deus tinha prometido na tua vida. O pecado, ele aborrece a Deus. O pecado entristece a Deus. O pecado faz você se separar das promessas de Deus na sua vida. O pecado faz que você não mais seja aceito como um defensor das coisas de Deus. Como Abraão vinha ter as promessas de Deus se ele estava desobediente a Deus. Mas a Bíblia fala que quando Abraão retornou, aí Deus falou para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, pois eu vou te abençoar, eu vou abrir a base de Sara, e Sara vai ter um filho. Sara riu, ela não acreditou, mas Abraão confiou. Nós observamos aqui que Abraão foi impulsionado pela esposa. Muitas vezes nós somos impulsionados pelos outros, pelas pessoas que nos cercam e falam: não tem nada não, pode fazer isso, não tem nada não, pode fazer aquilo. E muitas vezes você dá ouvido às pessoas e não quer crer no profeta ou nas profecias de Deus, não quer crer no que Deus tem prometido. Aí muitas vezes você afasta da igreja, muitas vezes você abandona Jesus, muitas vezes você se desvia, muitas vezes você quer conhecer o mundo lá fora. Aí você passa a perder as promessas de Deus, passa a confiar naquilo que Deus tinha prometido. E a Bíblia fala: do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Mas observando aqui, meus queridos e amados irmãos, que quando Abraão começa a confiar de novo em Deus, Deus fala: agora, Abraão, eu vou cumprir minha promessa na tua vida. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre da sua esposa Sara. Sara teve um filho chamado Isaac. Foi quando esse filho da promessa, Deus fez muita promessa,